A Verdade Sufocada, parte 24. Governo Costa e Silva, 15/3/1967 a 31/8/1969. Galera, antes da gente iniciar esse capítulo, eu gostaria de agradecer aí novamente o apoio do pessoal da Brado e fazer uma homenagem ao meu amigo Didi, do canal Didi Red Pill. Uma homenagem ao capítulo 24. Lembrei dele. Se inscrevam no canal do Didi Red Pill, grande amigo. E vai lá e comente que vocês vieram do meu canal, ok? Aproveita enquanto o canal dele não sai do ar. Um abraço, Didi. Continuando. Arthur da Costa e Silva nasceu em Taquari, Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro de 1899. Estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, sendo declarado aspirante na Escola Militar do Realengo, Rio de Janeiro. Integrou o movimento tenentista de 1922, foi preso e em seguida anistiado. Foi um dos principais articuladores da Contra-Revolução de 1964, ministro da Guerra no governo Castelo Branco, desincompatibilizou-se do cargo para candidatar-se pela Arena à presidência da República em eleição indireta. Em 3 de outubro de 1966, foi eleito presidente pelo Congresso, tendo como vice Pedro Aleixo. Foi empossado em 15 de março de 1967. No seu governo, enfrentou intensa atividade subversivo-terrorista. As dissidências existentes no PCB deram origem a inúmeras organizações que, infiltradas nos movimentos estudantis, sindicais e camponeses, agitavam o país. O ano de 1968 foi marcado pela intensificação de tumultos, atentados a bombas, assaltos a unidades militares para roubo de uniformes e armamentos, assaltos a pedreiras para roubos de explosivos e assaltos a bancos. Greves por toda a parte abalavam a economia. A radicalização política era cada vez maior. Fatos marcantes no ano de 1968. Intensificação do movimento estudantil, levando à morte, em conflito com a polícia, o estudante Edson Luiz. Jornada de junho, com passeatas, depredações, queimas de veículos. Explosões de bombas, saques e viaturas incendiadas de norte a sul do país. Assalto ao Hospital Militar do Cambuci para roubo de armas. Atentado à bomba no consulado americano em São Paulo. Atentado à bomba no QG do 2º Exército, com a morte do soldado Mário Kozel Filho. Justiçamento do capitão do Exército dos Estados Unidos da América, Charles Chandler. Justiçamento do major do Exército Alemão, Eduard Ernest Tito Otto Maximilian von Westerhangen. Atos de sabotagem em trens e fábrica de armas. E assalto ao trem pagador na ferrovia Santos-Jundiaí, com a participação de Aloísio Nunes Ferreira, secretário da Presidência da República e depois
ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Muito oportuno é o artigo que o jornalista Hélio Caspari publicou no jornal O Globo, de 28/5/2000, página 14, que abaixo transcrevo. Abre aspas. Bala em lavrador é alerta, ovo em ministro é o caos. O melhor exemplo dessa estratégia foi verbalizado pelo secretário-geral da presidência, Aloísio Nunes Ferreira, e pela liderança parlamentar do PSDB. Eles se enfureceram porque um estudante desempregado amassou um ovo no ministro da Saúde. Um manifestante bateu com um pau de bandeira no governador Mário Covas. Aloísio disse o seguinte: essas ações partiram de um canalha sem ânimo, fascista, porras loucas, membro de grupelhos extremistas, é um banditismo político. Pegou pesado. As leis do país têm remédios para delitos desse tipo e, no caso do ovo, dificilmente podem levar a uma pena maior do que a perda da primariedade por 5 anos. Se é pouco, pode-se fazer outra lei, mas esta é a que há. Será que um ovo vale tantos adjetivos? O ministro José Serra era presidente da UNE em 1964. A escumalha que ele representava fazia coisa pior, muito pior. Cinquentões, todos esses baderneiros lembram-se com ternura de suas malfeitorias, cometidas no regime democrático. O ministro Aloísio Nunes Ferreira chama de bandidos, canalhas, fascistas e porras loucas, extremistas e baderneiros de hoje. É forte. Lutando contra a ditadura, tendo como objetivo a instauração no Brasil de um regime socialista, ele militou na Ação Libertadora Nacional de Carlos Marighella. Essa organização praticava aquilo que seu líder chamava de terrorismo revolucionário. Como quadro destacado da LN, em agosto de 1968, o atual ministro participou do assalto a um trem pagador na ferrovia Santos-Jundiaí, do qual levaram o equivalente a 21.600 dólares. Bandido não era, canalha muito menos, fascista nem pensar, porra louca, talvez, extremista, com certeza. Se ele não era tudo isso, como é que um jovem que amassa um ovo pode vir a sê-lo? Fecha aspas. Além de todos os atos terroristas, o governo Costa e Silva ainda defrontava com parlamentares da oposição, que incessantemente se pronunciava, de modo muitas vezes ofensivo, ao regime e às Forças Armadas. Um desses discursos, feito pelo então deputado Márcio Moreira Alves, além de tentar desmoralizar as Forças Armadas, incitou o povo a não participar das comemorações de 7 de setembro. O governo pediu à Câmara dos Deputados licença para cassar o seu mandato, o que foi negado. O país contabiliza, até o final de 1968, um saldo de 19 mortos pelos terroristas. www.ccrf.org.br
termuma.com.br, memorial de 1964. 9 mortes em passeatas citadas pelos jornais e 2 estudantes. Nesse cenário, em 13 de dezembro de 1968, o presidente da República promulgou o Ato Institucional número 5. AI-5. Tal ato ampliou consideravelmente os poderes presidenciais, possibilitando 1. O fechamento do Legislativo. 2. A suspensão dos direitos políticos e garantias constitucionais. 3. A intervenção em estados e municípios. 4. A demissão e aposentadoria de funcionários públicos. 5. A cassação de mandatos parlamentares. 6. A suspensão da garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular, entre outras. Assinam o ato Arthur da Costa e Silva, Luiz Antônio da Gama e Silva, Augusto Raman Rademacher Grünewale, Aurélio de Lira Tavares, José Magalhães Pinto, Antônio Delfim Neto, Mário David Andreasa, Ivo Arzuá Pereira, Tarso Dutra, Jarbas G. Passarinho, Márcio de Souza Emelo, Leonel Miranda, José Costa Cavalcante, Edmundo de Macedo Soares, Hélio Beltrão, Afonso A. Lima e Carlos F. de Cima. Transcrevo abaixo o artigo do senador Jarbas Gonçalves Passarinho a respeito do AI-5, originalmente publicado pelo Jornal do Brasil em 14/3/2004. AI-5, um imperativo. Abre aspas. Até 1968, o governo mantinha intocadas as liberdades individuais. As restrições constantes do Ato Institucional número 1 já haviam cessado há muito tempo. Eleições diretas, exceto para presidente da República, haviam levado à oposição aos governos de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A imprensa livre e os direitos individuais assegurados caminhavam o país para o restabelecimento da democracia plena. No plano externo, a Guerra Fria exacerbava a dicotomia ideológica entre democracia e comunismo. A esquerda marxista-leninista não convinha o exercício da oposição no plano democrático, mas a revolução inspirada na União Soviética. Desde 1961, Cuba e China, nos governos Jânio Quadros e João Goulart, já treinavam brasileiros para a guerrilha. O movimento estudantil radicalizava-se, dirigido pelas dissidências comunistas da Guanabara e São Paulo, que se opuseram à diretriz do Partido Comunista Brasileiro, contrária à luta armada. Várias facções guerrilheiras já haviam surgido em disputa entre elas. Em 1967, foi desbaratada a guerrilha do Caparaó e começaram as ações armadas da guerrilha urbana em São Paulo. Em 1968, eclodem greves políticas e assalto a bancos, ataque a quartéis do exército para o roubo de armas.
e os atos terroristas assassinos. No dia 12 de dezembro, a Câmara dos Deputados, na qual o governo tinha ampla maioria, nega licença para que fosse processado pelo Supremo Tribunal Federal o deputado que chamara as Forças Armadas de valha-couto de bandidos. O segredo do êxito da campanha revolucionária devia-se a que o totalitarismo vencia a democracia no mundo usando as franquias da própria democracia. Karl Lowenstein, não sei esse nome não. Karl Lowenstein, em sua teoria da Constituição, fala do dilema do Estado ameaçado pelos totalitários. Se decide restringir as liberdades fundamentais de que se servem os insurretos, atuará precisamente contra os princípios da liberdade e da igualdade sobre os quais se baseia. Se, ao contrário, as mantém mesmo em benefício de seus inimigos declarados, põe em risco a própria existência. O Estado estava, pois, vivendo o dilema de Lowenstein, atacado por militantes totalitários. Antônio Cândido, nome exponencial de esquerda, justifica a violência leninista. Aceito plenamente a violência revolucionária como defesa da revolução. Os chefes militares declararam-se formalmente incapacitados de vencer a guerrilha, se os direitos individuais fossem mantidos. Aceitamos também a violência defensiva. A Colômbia manteve as liberdades fundamentais, ao contrário do Brasil. Faz 42 anos não vence as guerrilhas comunistas, que já dominam 40% do território nacional. No nosso caso, vencemos a luta armada dos comunistas. Só não deveríamos ter feito durar por 10 anos ou AI-5. Inicialmente, o imperativo da defesa do Estado. O presidente Costa e Silva iria revogá-lo em setembro de 1969, não houvesse adoecido fatalmente. Fecha aspas. Jarbas Passarinho, 83 anos, é coronel reformado do Exército e foi governador do Pará, senador por 3 mandatos, ministros dos governos dos presidentes Arthur Costa e Silva, Trabalho, Emílio Médici, Educação, João Figueiredo, Previdência, e Fernando Collor de Mello, Justiça. O governo criou em 1967 o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral, e transformou o Serviço de Proteção ao Índio em Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Foram criadas ainda a Imprensa Brasileira de Aeronáutica, Embraer, e a Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, CPRM. Em 1969, a economia brasileira estava em franco desenvolvimento, iniciando o milagre brasileiro. Isso aliviou as tensões sociais e ampliou as bases de apoio ao regime militar. A área econômica, o período, foi de crescimento. Com expansão industrial e facilidade de crédito, política salarial de contenção e controle da inflação, em torno de 23% ao ano.
Em agosto de 1969, Costa e Silva se afastou do cargo, após governar por 2 anos e 5 meses, em virtude de uma trombose cerebral, vindo a falecer no Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de 1969. Seu vice, Pedro Aleixo, impedido de tomar posse, foi substituído por uma junta militar, composta pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, Exército, Augusto Rademacher, Marinha, e Márcio de Souza Melo, Aeronáutica, que governaria de 31 de 8 de 1969 a 30 de 10 de 1969. No dia 4 de setembro de 1969, a Ação Libertadora Nacional, ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, sequestraram no Rio de Janeiro o embaixador norte-americano Charles Elbrick. Nas eleições de 1970, a Arena conquistou 69,4% dos votos válidos para a Câmara, sinal de aprovação do governo. O país iria se defrontar com momentos cada vez mais dramáticos, e eu, transferido para São Paulo, iria ser envolvido em uma guerra para a qual não havia sido preparado. Uma guerra na qual o inimigo não usava uniforme, era traiçoeiro, tinha a iniciativa e, quando menos se esperava, matava ou mutilava inocentes. O cumprimento da minha missão, não raro, expus os riscos, minha integridade física e a segurança da minha família. Foi uma luta que não escolhi, mas lutei, consciente de que fazia o melhor para o meu país e para o meu exército. Vencemos a luta. Malgrado ver hoje meu nome e de muitos companheiros enxovalhado pelos vencidos que novamente intentam contra o Brasil, dominando o Estado na tentativa de perpetuar no poder sob uma nova roupagem.